A nossa aula de hoje será um porta-bijuterias, tá? Vamos aproveitar que estamos com bastante saudades de viajar, né? Que estamos nessa quarentena trancados, sem poder viajar um pouquinho. Então vamos nos preparar para quando a gente puder sair e puder viajar. Para isso, nós vamos fazer esse porta-bijuteria que é bem prático e cabe em qualquer cantinho da sua mala. Para executar essa peça, vamos precisar, vou passar a lista de material para vocês. Eu vou precisar de 30 centímetros do tecido principal, que no meu caso será esse cinza florido. Vou precisar de 40 centímetros do tecido do forro, porque eu usei várias vezes ele aqui, tá? E vou precisar de 20 centímetros, de 20 centímetros de manta, ou âmbar ou R1. Eu estou usando a manta âmbar, tá? Mas se vocês quiserem ele um pouquinho mais firme, vocês podem usar a R1. Pra gente iniciar, vamos cortar do tecido principal para poder montar a base, uma vez de 20 por 48 do tecido principal, uma vez de 20 por 48 da manta, seja ela âmbar ou R1, e uma vez de 20 por 48 do tecido do forro. Essa aqui é a base do nosso porta-joia, onde vamos posicionar 3 saquinhos. Para que eu faça esses saquinhos, eu vou precisar, como eu já falei para vocês, são 3 saquinhos, tá? Eu usei 2 saquinhos com o tecido principal e um saquinho com outro tecido complementar, tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas esse tecido aqui complementar, vocês precisam apenas de 20 centímetros, tá bom? Vou cortar para cada saquinho 2 vezes do tecido principal, de 17 por 22, e 2 vezes do forro, de 17 por 22. Então, essa medida é para cada saquinho, 2 vezes do principal, 2 vezes do forro. Como eu vou fazer 3 saquinhos, 2 do tecido principal, eu cortei mais uma vez aqui essa duplinha do tecido principal de 17 por 22. E mais uma vez essa duplinha do forro de 17 por 22 para eu conseguir fazer 2 saquinhos com tecido principal. Como eu preciso de um terceiro saquinho e eu quis uma outra cor para não ficar os 3 saquinhos da mesma cor, eu cortei dessa cor complementar também 2 vezes de 17 por 22 e 2 vezes do forro de 17 por 22, tá bom? Então, aqui estão as medidas dos meus 3 saquinhos. Vou precisar de 6 pedaços de cordão acetinado ou esse cordão encerado de 66 centímetros. E vou usar em cada ponta do cordão um terminalzinho, tá? Que vocês podem escolher. Nesse caso aqui, eu escolhi essa pedrinha aqui, tá? Que vai ser colocado e depois eu vou dar um nozinho na ponta. Vou precisar também de um pedacinho do tecido principal para fazer o viés. Eu vou costurar esse viés com ele aberto, tá? Vou ensinar vocês a colocarem esse viés com ele aberto. É bem parecido quando a gente coloca o viés costurado ao meio, dobrado, né? E a gente costura ele dobrado na peça. Dessa vez eu vou costurar ele aberto. Eu vou cortar a minha faixa com 4 centímetros de largura por aproximadamente 1,80, tá? Não tem problema se vocês fizerem emenda, eu fiz emenda na minha também.
E é isso que a gente vai usar para o viés. Vamos dar início à peça quiltando a nossa base. Vamos fazer o sanduíche da seguinte maneira: tecido principal sobre a manta e o forro. Então, a manta vai ficar de sanduíche entre o tecido principal e o tecido do forro. E vamos quiltar da maneira que cada um preferir. Nossa base quiltada, tecido principal, manta e forro, nós vamos recortar. Então, ela está, vocês quiltaram essa peça na medida de 20 por 48. Agora, nós vamos diminuir para 17 por 45, tá bom? Então, vamos cortar agora. Então, recortamos a nossa base com 17 por 45 e vamos reservá-la por enquanto. Vamos começar a construir os saquinhos. O que eu fizer com este saquinho é o que você vai fazer com os outros dois, tá? Então, nós vamos fazer assim, vamos colocar frente do tecido principal, frente do forro. Vamos colocar e vamos unir desta forma. Eu vou passar um pé de máquina unindo aqui na parte dos 22 e a mesma coisa aqui na parte dos 22, tá bom? Vamos para a máquina. Devidamente costurado, tá bom? Vamos lá e vamos tombar essa costura, tá? No ferro. Da seguinte maneira, vamos tombar sobre o forro. Tá? Então, já passado, com a costura tombada sobre o pano do forro, vou colocar frente com frente. Vou passar um pé de máquina a volta toda e vou deixar uma abertura no fundo do saquinho. Tudo isso que eu estou fazendo com este, lembrando que eu vou fazer nos outros dois saquinhos. Vamos lá. Como vocês vão passar a costura em volta, comecem alfinetando primeiro as emendas, tá? Para quando você desvirar o seu saquinho, ela está certinha aonde acaba o tecido principal e onde começa o forro, tá bom? Os 3 saquinhos já costurados, tá? Normalmente, quando a gente faz esse tipo de costura, eu corto os cantinhos, mas como eu vou, na hora de posicionar o porta-joia, eu vou eliminar essas pontas, então eu não vou cortar, tá bom, gente? Então, eu vou desvirar, vamos desvirar todos eles. Após desvirar, nós vamos colocar esse forro para dentro do saquinho, tá? Vamos passar no ferro e deixar bem direitinho essa costura e passar um pé de máquina na volta toda. Da seguinte maneira, toda vez que eu passar pelas emendas laterais, eu vou dar um retrocesso, tá bom? Vamos lá.
saquinho passado, forrinho pra dentro. Vocês comecem a costurar aqui por dentro, que fica mais fácil, tá, gente? Do que costurar ao contrário. E não esqueçam que quando vocês forem passar por essa costura lateral do saquinho, é pra dar um retrocesso nas duas laterais, tá? Passamos um pé de máquina nos nossos saquinhos. Agora, o que precisamos fazer? Uma passagem para o cordãozinho, tá? Como vai ser feito? Eu vou colocar 2 centímetros a partir do topo daqui do saquinho, olha, da parte de cima do saquinho para baixo, eu vou riscar 2 centímetros. Desta maneira. E desta maneira. Ah, mas não vai encontrar um lado com o outro? Você vai abrir o seu saquinho dessa forma e vai unir as retas que você fez. Vai passar uma costura sobre essa reta. Agora, vocês vão ter que ir para a máquina desta forma, tá bom? Dando retrocesso da mesma maneira na hora que vocês passarem pelas uniões do lado do saquinho. Vamos lá. Vamos aproveitar que vamos na máquina passar essa costura. Após passar essa costura, vamos fechar o fundo do saquinho, tá? Vocês podem fechar com pontinho invisível ou podem ajeitar direitinho esse fundo e passar uma costura bem na pontinha, tá? Vamos lá. Vamos pegar a nossa base, vamos pegar o lado do forro, vamos fazer as seguintes marcações. A primeira marcação, eu vou marcar 10 centímetros da parte externa para dentro, 10 centímetros. Desses 10 centímetros, eu vou marcar 3 centímetros. Depois desses 3 centímetros, eu vou marcar mais 2 vezes de 5 centímetros. Então, vamos lá. Primeiro 10, 3, 5 e 5. Próxima etapa dos saquinhos é a gente fazer isso aqui, olha. Eu vou posicionar bem o forrinho certinho, cantinho com cantinho aqui, ó, com tecido principal, para ficar bem lisinho lá dentro, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu peguei o cutuquei bem aqui, ó, para poder ficar certinho o forro junto com o tecido principal, tá? Cutuquei, vou tentar alinhar essa costura lateral com essa costura de baixo. Vou alfinetar todos eles assim, tá? Desse jeito, cutuco, para poder ficar certinho o forro com o tecido principal. Alinho essa costura da lateral com a costura de baixo. Vou fazer isso nos 3 saquinhos. Após ter feito isso, eu vou pegar 1,5 centímetro na minha régua, do bico para dentro do saquinho 1,5 centímetro e vou riscar e vou fazer esse procedimento nos 3 saquinhos. Feita todas essas marcações, eu vou pular aqueles 10 centímetros e aonde eu tenho os 3 centímetros, eu vou vir com este saquinho
E aonde eu marquei 1,5 centímetro, vai ser a divisa com a borda da minha base. Seguindo a costura, bem na marcação dos 3 centímetros que eu fiz. Então, eu venho aqui, substituo o meu alfinete, pegando, além do saquinho, a base, aonde o meu limite, aonde eu risquei, é a base do nosso porta-bijuteria. Mesma coisa aqui, ó. Vou ver onde tá os 3 centímetros, vou alinhar a costura do saquinho com a reta dos 3 centímetros e vou puxar lá na pontinha, ó, aonde eu marquei. Vou fazer isso com os 2 outros saquinhos intercalando a cor, tá bom? Os 2 principais e o tecido complementar no meio, a mesma coisa. No próximo, no seguinte, seria a primeira marcação de 5 centímetros. Vou alinhar costura com costura. Vou posicionar o limite da borda da base, aonde eu marquei 1,5 centímetros. Vou alfinetar. A mesma coisa no terceiro saquinho. Costura, limite do risco. Vou agora lá na máquina e vou prender esses saquinhos com um pouquinho menos que um pé de máquina, deste risco pra dentro, tá bom? Agora que eu já costurei os 3 saquinhos, tá? Ficou dessa forma. Eu vou cortar esses bicos, olha. Eu vou alinhar, cuidado pra vocês não cortarem o saquinho, tá? Eu vou cortar esse biquinho fora, eu vou cortar exatamente onde eu risquei, olha aqui. Tudo costuradinho, os 3 saquinhos na base. Então, eu tenho um lado menor, que foi onde eu marquei os 10 centímetros, e tenho esse lado maior aqui. Eu vou arredondar essas 2 laterais, tá? Eu vou usar essa régua, que serve para arredondar, mas vocês podem arredondar com qualquer outro material que vocês tenham aí, que dê para fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Um pires, a tampinha de alguma coisa que seja redondinha, tá? Vamos cortar com a tesoura. E agora, vamos costurar o nosso viés na volta toda desse nosso trabalho. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia costurar o viés aberto? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa costura. Só que para eu costurar o viés desse lado, eu vou tombar todos os saquinhos para este lado, para não correr o risco de eu costurar e prender os saquinhos de forma errada junto com o viés, né? Então, eu vou lá, vamos costurar aqui. O procedimento para você costurar o viés aberto é o mesmo quando você costura ele dobradinho assim, tá? Mas para não gerar dúvida, eu resolvi fazer para vocês verem. Então, eu vou colocar direito do viés com o direito da parte principal. Vou deixar um pedaço sem costurar, esse pedaço sem costurar, uns 25 centímetros, tá bom? E vou começar a costurar mais aqui pra pontinha.
Vamos mostrar então o canto. Chegamos aqui no nosso cantinho. Um pouco antes de eu chegar na ponta, eu vou vincá-lo a 45 graus, como eu já faço normalmente quando a gente costura ele dobrado. E vou chegar com a costura até em cima da onde eu vinquei os 45 graus. Dou um retrocesso pequeno, corto a linha. Vou virar para cima. Vou virar sobre esse pano que eu coloquei para cima. E vou alinhar retinho aqui, ó, paralelo à borda do nosso trabalho. E vou costurar o pé de máquina aqui. Vamos fazer o outro cantinho novamente. Um pouco antes de chegar no canto, vamos vincar a 45 graus. Vamos chegar com a costura em cima do risco que eu vinquei 45 graus. Dá um pequeno retrocesso. Cuidado com os saquinhos, tá, gente? Já troquei o alfinete de lado, agora eu vou voltar para aquele primeiro lado. Cuidado para não costurar os saquinhos. Coloco para cima, deixo ele virado aqui e tombo a costura sobre esse pedaço, deixando paralelo com as bordas do meu trabalho. Costuro um pedaço, mas eu vou deixar um tantão sem costurar, tá? Para poder fazer o fechamento. Eu vou chegar até essa emenda minha aqui do meu viés. Só para mostrar o cantinho para vocês. Tá? Ó, o nosso cantinho fica igual, porque na hora que eu for costurar, eu vou dobrar ele aqui, ó. E vou virar da mesma forma que eu faço o outro cantinho. Olha, ele fica bem bonitinho, ó. Vamos fazer o fechamento daqui. Dá pra mostrar daqui? Olha. Estico a faixa de um lado. Vinco ela reta. Venho com a faixa do outro lado, sem encostar naquela outra faixa que eu já havia vincado. Eu vou deixar um meio centímetro aqui sem encostar a faixa, tá? Vinquei as duas. Passo um risquinho exatamente aonde eu vinquei, um lado. E passo um risquinho exatamente aonde eu vinquei o outro lado. Coloco o primeiro virado para cima e a segunda faixa frente com frente do primeiro, da seguinte maneira. Essa reta lateral aqui, olha, vai fazer borda com esta parte da faixa de baixo. E eu vou parar essa faixa que eu coloquei sobre a que tava aqui, ó, exatamente naquele outro risco que eu fiz. Vou precisar de 2 alfinetinhos, eu vou tirar daqui. Vou colocar aqui, olha, vou fixar aqui. E vou traçar uma diagonal aqui, ó. Vou lá na máquina e vou costurar essa diagonal. Antes de eu cortar essa faixa, eu sempre verifico se deu certo, tá?
antes de cortar que eu falo, é a emenda que eu fiz. Eu tirei o excesso agora, tá bom, gente? Então, o que que eu faço? Eu posiciono ela aqui e vejo se deu certinho. Deu certinho, não tá repuxado, não tá faltando tecido? Aí eu venho aqui e corto aquele excesso de tecido que ficou. Volto a minha peça na máquina, cuidado com os saquinhos, tá bom? Para não correr o risco de costurar os saquinhos tortos. E vou passar a costura, fazendo o fechamento dessa peça bem bonito. Quem olha não sabe onde é o começo e onde é o final. Agora eu vou fazer o nosso invisível aqui do trabalho e a hora que estiver pronto eu ensino vocês a passarem o cordãozinho nos saquinhos, tá? Porque tem menos poluição visual, vai ficar mais bonitinho. Bem, costuramos então o nosso viés, arrematamos ele todinho na mão, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Deixa eu cortar essa linha aqui. Uma tesourinha pra mim. Vamos passar o cordão. Ah, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu coloquei um botãozinho imantado, costurado à mão, tá, gente? Olha. Eu até deixei aqui pra vocês poderem visualizarem. Que eu marquei o meio, achei o meio dessa parte aqui da frente, tá? E achei o meio daqui. Essa parte aqui eu coloquei bem logo na sequência do viés. Então eu achei o meio e coloquei bem na sequência do viés, que é a parte menor do botãozinho imantado e aquele que costura na mão. Já essa parte aqui, eu achei 5 centímetros daqui, ó, daqui pra cá, achei o meio e costurei a outra parte do botão imantado aqui pra quando a gente fechar a nossa bolsinha, ficar bonitinho, tá? Vamos colocar os cordões agora. Os cordões, lembra quando eu pedi pra vocês passarem uma costura, pegando as laterais, quando vocês fossem passar o pé de máquina, que vocês dessem um retrocesso? É porque esta parte aqui, olha, ela vai ser aberta, ó. Eu já, inclusive, abri. Deixei um só pra gente abrir agora, pra vocês verem, mas eu já abri, olha. Já abri, descosturei aqui também, ó, tá? Essa parte aqui, entre as duas costuras. Opa, esse aqui não tá descosturado. Descosturei esse aqui, ó. E esse aqui também. A gente vai descosturar agora esse aqui, ó. Eu vou pegar e vou soltar a costurinha que a gente fez. Então, eu vou abrir exatamente entre esse pé de máquina que eu passei. Aqui. Porque é por aqui que a gente vai passar os cordões, tá bom? Dos dois lados. Do outro lado, a mesma coisa. Vou abrir aqui. Só tomar cuidado para não rasgar o tecido quando for fazer isso, tá? Pegar só a linha da costura mesmo e abrir. Ó, abri. Vou pegar agora essa pecinha, que é um passador de elástico ou de fita, tá bom? Que ele parece uma pinça. Se vocês não tiverem, pode ser aquele alfinete de segurança que colocava antigamente em fralda de neném, que também dá pra fazer isso. E vou começar e sair sempre do mesmo lado. Então, eu vou começar por aqui, vou passar o cordão inteiro e vou sair daquele mesmo lado que eu comecei, tá? Ó, saí aqui. Entrei e saí
pelo mesmo buraco, tá? Então, entrei e saí pelo mesmo buraco. Vou fazer a mesma coisa agora no buraco do outro lado. Vou enroscar o meu cordão, vou entrar e vou sair por este buraco aqui agora, tá? Então, olha, eu entrando e saindo do mesmo lado, eu tenho a possibilidade de puxar o meu saquinho deste jeito, tá? Então, eu entro por um lado e saio pelo mesmo lado. Entro pelo outro lado e saio pelo mesmo lado. Então, vamos passar o resto. Muito bem. Cordões passados, ponteiras colocadas, prontinho, tá? Peça finalizada. Num tamanho bom, se você precisar colocar dentro de uma mala para viajar, olha, tá? Os saquinhos ficam assim ali dentro, ó. A hora que você encher de bijuteria, isso vai ficar bem cheinho, tá? E bem útil. Espero que vocês gostem e até a nossa próxima aula. Obrigada!